Como disse, foi uma semana muito quente e a nossa pauta número 1, então, é essa, né? As imagens do 8 de janeiro que estavam tentando esconder aí por um período de pelo menos 5 anos, e a CNN divulgou estas imagens. O ministro interino do Gabinete de Segurança Institucional, Ricardo Capelli, disse que encaminhou já ao STF todas as imagens do circuito interno do Palácio do Planalto, gravadas em 8 de janeiro. O ministro Alexandre de Moraes tinha determinado na sexta-feira o envio dessas imagens ao tribunal em até 48 horas, depois de cento e tantos dias das manifestações de 8 de janeiro. Só agora, né, ele pede essas imagens, a gente achando que essas imagens já estavam com o STF, com a Polícia Federal há muito tempo, né? O Capelli está substituindo no GSI o general Gonçalves Dias, que pediu demissão ou foi demitido depois que foram divulgadas essas imagens aí, né? Essas imagens dele no Planalto durante os atos de 8 de janeiro. Bom, a primeira pergunta que a gente se faz é: dá para acreditar que havia uma investigação séria sobre os atos de 8 de janeiro? Não dá para acreditar que só agora, né, Polícia Federal tenha sabido disso, STF tenha sabido disso. Não dá nem para acreditar que o Lula só tenha sabido dessas imagens agora, Renato. É tudo muito estranho, né? E eu lembro que quando aconteceu esse ato, que nós todos fomos para a internet para repudiar e até levantar algumas possibilidades, aí já começa aquela história de: ah, não, mas você está tentando passar um pano. A gente sabe que depredação é uma coisa absurda, nenhum de nós defendeu o que aconteceu, só que tudo o que aconteceu foi muito estranho, e até a atuação do governo, a forma como isso foi colocado e o próprio benefício que o governo tem de colocar nessa postura deles de isso ajudar a fazer uma criminalização da direita, de silenciar as pessoas, de ajudar e corroborar com a narrativa do inquérito das fake news, de silenciar, de censurar as pessoas. Quando você tem esse tanto de benefícios de um lado, você precisa investigar a fundo para saber de verdade o que está acontecendo. E aí, quando veio a ideia de que haveria uma CPMI, todo esse esforço e energia do governo implementada para acabar com a CPMI, para esvaziar essa CPMI, na minha percepção, tudo muito estranho. Agora que veio esse vídeo à tona, e até achei bastante interessante que isso veio da mídia tradicional, então, ufa, né, a mídia tradicional respira em alguns casos, foi no mínimo interessante de verificar como é que o resto da mídia tradicional se posicionou quando viu que era o Gonçalves Dias que estava ali nas filmagens, a maneira como os ministros se posicionaram, Flávio Dino, ministro dos Direitos Humanos, e o próprio Lula. Toda a conversa é muito esquisita, na minha opinião. Realmente não dá para acreditar que ninguém ali sabia do que estava acontecendo, o que o Gonçalves Dias estava fazendo lá, oferecendo água para as pessoas, e ninguém sabe, nem o presidente sabe, o ministro da Justiça sabe. Muito estranho, Lacombe. Ô Costa, e antes de falar exatamente do que mostram as imagens, vamos falar desse absurdo que a gente está enfrentando aqui. O governo selecionou algumas imagens e essas foram divulgadas, né? As imagens que colocavam o governo sob suspeita, essas foram para sigilo e queriam manter isso em sigilo até 2028, né? É algo inacreditável que a Polícia Federal não tenha corrido atrás disso, que o STF, Consta, esteja aí decidindo na baciada, aos lotes, né, tornar um monte de gente ré, sem ter tido acesso a essas imagens. É inacreditável. Lacombe, o Brasil virou um lugar inacreditável ou surrealista, né? Eu vou, antes de elaborar alguns argumentos, eu vou até jogar logo minha conclusão aqui, como provocação para os meus colegas de bancada e para toda a audiência. Pergunta, né, para ficar na cabeça, depois eu faço meus comentários. Se aparecesse uma imagem, eu estou falando muito sério, se aparecesse uma imagem num vídeo desses, do Lula confabulando com invasores antes das invasões, o governo caía amanhã ou não? Eu faço essa provocação, Lacombe, porque a minha resposta, infelizmente, é na negativa. E eu participo de grupos de WhatsApp, ainda não estou totalmente censurado. No Brasil, algumas redes eu consigo me manifestar.
E eu participo de alguns grupos com gente de direita e muita gente animada, né? Agora a casa caiu, olha só as imagens. E eu estou num time mais pessimista ou realista que diz assim, e aí? E daí? Quer dizer, o que mais a gente precisa ver no Brasil de abuso de poder do Supremo, de coisas esquisitas, de censura, de PL de fake news, de viagens esdrúxulas e de comentários toscos? O que mais a gente precisa ver para achar que a gente está vivendo sobre uma situação de está tudo dominado? Né? Eu digo isso não sem nenhuma esperança de que a coisa possa se reverter em algum momento. Mas eu sou mais cético do que muita gente que acha que imagens comprometeram Gonçalves Dias. O Lula estava lá no dia. Bom, vamos lá, né? Agora vamos para os comentários, feita a provocação, né? Olha só, como disse o nosso colega de coluna da Gazeta do Povo, Leonardo Coutinho, que não gosta de dizer que é jornalista e eu entendo o motivo. Eu também tenho vergonha. Os estúpidos dos invasores da presidência aceitaram até a direção de cena de um fotógrafo da Reuters. Lacombe, está circulando agora, hoje, quentinho isso, né? O cara, antes de meter o pé, né, a pata no vidro e abrir, arrombar, ele para a encenação junto com o jornalista ali da Reuters, filmando. Agora, pode ir. Quer dizer, tem um roteiro, tem um script esse troço. É patético demais. É patético demais. Aí, o Estadão, né, ícone desse consórcio que tomou conta do país da velha imprensa, diz: cenas inusitadas no Planalto. Radicais põem celular para carregar, fumam e chegam com bike. Né? Inusitadas para quem? Assim, claro, as pessoas estão chocadas que veio à tona esse teatro chinfrim, mequetrefe. Agora, como uma possibilidade, como uma hipótese plausível, não era para ter levantado isso 100 dias atrás, não? O Estadão realmente está horrorizado de descobrir que não foram só bolsonaristas e tias do Zap, então, que resolveram tomar de assalto o Estado brasileiro sem uma arma, que estava tudo estranho demais, que aquele cara com a camisa Bolsonaro que olhou bem para a câmera, que derrubou o relógio, que ele sumiu do noticiário depois, ninguém mais fala nada. Então, assim, vamos falar sério, Lacombe, coisas muito estranhas, para corroborar o que a Renata disse, estão acontecendo no país. Eu quero lembrar aqui, que nem todo mundo está lembrando desse detalhe, que logo depois do 8 de janeiro, petistas como o próprio, se eu não me engano, foi o Paulo Pimenta e o Vadir Damus, eles fizeram uma denúncia gravíssima, que os radicais golpistas, que eles queriam que a narrativa acreditasse que era só bolsonarista, né, roubaram armas do GSI. Roubaram armas do GSI. Isso é da maior gravidade. O que está acontecendo com o Brasil, e fica por isso mesmo. Né? Agora a gente se pergunta assim, vem cá, roubaram armas do GSI com o general-chefe do GSI circulando pelo prédio? Uau, as coisas começam a ficar cada vez mais esquete de porta dos fundos. Né? O negócio está ficando bizarro demais. E aí a única incógnita que eu mantenho mais, assim, Lacombe, para fechar meu comentário, é a postura do Xande. Né? Eu chamo com alguma intimidade porque estamos mais íntimos de uns tempos para cá, porque ele gosta muito de mim, né? E tem me perseguido. Então a pergunta que fica no ar é a seguinte: qual é a do Alexandre de Moraes nessa história? Ele agora mandou, depois desse tempo todo, divulgar todas as imagens. Será que eles estão tentando apagar alguma pegada, rastro? Porque alguma coisa muito estranha no papel do Supremo, em especial do ministro Alexandre, parece estar acontecendo aí, que não fecha nesse quebra-cabeça. É uma postura muito estranha dele. Fica claro, nessas imagens a que a gente teve acesso hoje, fica claro, nas outras já havia, já poderíamos chegar a essa conclusão com as outras imagens. Há dois grupos bem distintos, né, de invasores do Planalto. Esse grupo que a gente viu agora, com mochilas enormes, com esse cinegrafista, com esse colete, com esse capacete, exatamente como aqueles jornalistas que cobrem as manifestações, aquelas bem tranquilas, bem pacíficas dos Black Blocs, é algo inacreditável. O Constantino, você falou que tem vergonha de ser jornalista. Sabe quem é jornalista? O Ricardo Capelli, né, que é agora o ministro interino do GSI, né, é comunista, como a Ana... É comunista, esse é comunista mesmo. Foi secretário de comunicação do Flávio Dino, lá no governo do Maranhão. Foi secretário municipal de Nova Iguaçu, quando Lindbergh era o prefeito. Né? A gente está nessa situação. A formação dele não tem nada a ver com segurança institucional.
Também esteve na Secretaria de Esporte, Lacombe. Nada a ver. Também. Ô, Ana, então é isso, né? O Lula não sabia do mensalão, Lula não sabia do petrolão, e o Lula não sabia, Salves Dias, coitado do poeta de mesmo nome, eu estou com uma pena dele, grande poeta. O Lula, mais uma vez, não sabia de nada, foi surpreendido. Nossa, que tipo de governo é esse? O sítio era de um amigo dele e agora sobrou que o GSI é de um amigo dele, né? Só falta isso. O roteiro, como Constantino disse, é uma cópia descarada, copiar e colar do Capitólio, né, dos Estados Unidos. A nossa sorte no Brasil é que nós não precisamos esperar 2 anos, embora eles, né, esse desgoverno, tenha tentado a colocar as imagens sob sigilo por 5 anos. Aqui nos Estados Unidos, nós tivemos que esperar 2 anos para saber da verdade, do que realmente aconteceu e que lá atrás, né, quem disse, peraí, vamos investigar, tem alguma coisa errada, não é possível, vamos ver as imagens. Houve ataques de todos os lados. Vocês estão passando pano para os golpistas, a insurreição nos Estados Unidos, a mesma coisa no Brasil. E esse desgoverno é tão incompetente, mas tão incompetente que nem mentir eles conseguem entrar num consenso. Há 100 dias eles batem cabeça em ministérios, o ministro da Economia fala uma coisa, aí o Lula desmente, a ministra do Desenvolvimento fala outra, o Lula vai lá e desmente. E claro que nessa situação gravíssima deste governo, eles não conseguiram combinar a própria mentira. O Gonçalves Dias fala uma coisa, o Lindenberg fala outra, o Lula fala outra, ou seja, estão batendo cabeça porque a mentira foi tão grande, foi tão deslavada, e que bom que no Brasil nós não precisamos esperar 2 anos, né? A provocação que o Consta fez sobre se agora o governo cai, o governo não cai, o que acontece. Eu vou devolver a provocação para vocês. Eu também sou muito cética, como Constantino, em relação até que ponto o sistema está preparado para amaciar essa queda deste desgoverno do Lula 3. Mas também existe um fator aí chamado Geraldo Alckmin, que é muito querido pelo sistema. Pode ser que, de repente, o sistema resolva jogar o governo Lula debaixo do ônibus para que aquele que nunca conseguiu ser presidente através das urnas ascenda aí ao posto de chefe do executivo. Eu acho que o que a gente precisa gritar neste momento é: soltem o Anderson Torres, né? Soltem todas as pessoas que ainda estão presas, acusadas de crimes nesses atos de 8 de janeiro, e que acabem com as medidas restritivas a todas as pessoas que estão por aí também andando com tornozeleira eletrônica. Que tipo de investigação a gente teve até agora? Pelo amor de Deus, né? O governo Lula, repito, queria esconder por pelo menos 5 anos estas imagens que a CNN acabou divulgando, essas imagens do Palácio do Planalto, essas imagens internas.